Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro Mediunidade e Evolução de Martins Peralva, dando sequência aí ao estudo da mediunidade que nós fazíamos às sextas-feiras no Cultivador do Evangelho e agora estamos aqui transmitindo online devido estarmos em respeito e em concordância com a vigilância sanitária que nos pede para que fiquemos em casa. O capítulo de hoje, no qual daremos sequência ao estudo, é o capítulo de número 29, Elo de Luz. Mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quanto lhes esposam a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. O intercâmbio mediúnico desempenha relevante papel na obra de redenção humana, reformulando a sociedade e iluminando as civilizações. Quando a gente busca aqui a interpretação de intercâmbio, a gente vê que é reciprocidade de relações. Então, o parágrafo vem aqui nos falando que desde os primórdios, esse intercâmbio, essa reciprocidade de informações, de relacionamento com o plano espiritual, ela vem reformulando, a sociedade e iluminando as civilizações. Em outros vídeos, nós falamos aqui, com referência à mediunidade, que todos nós somos médios, na acepção da palavra. Na acepção da palavra, sim, todos nós somos médios. Nasceu uma criança, nasceu um médium. Na acepção da palavra. Porque médium é meio, é intermediário. A espiritualidade, ou Deus, ele só vai aos homens através dos homens. Então, nós somos intermediários, servindo como, exercendo ali a nossa capacidade mediúnica, todas as vezes que nós nos sentimos tocados a ligar para um amigo e esse amigo nos atende e fala assim, nossa, que bom que você ligou, eu precisava tanto ter ouvido isso que eu ouvi de você hoje. Nós somos médiuns quando dormimos e entramos em relação com aqueles espíritos, alguns que nos foram caros, outros que são nossos desafetos. Então, no exercício dessa mediunidade, aqui está que é a capacidade que a gente tem de, num momento ou outro, perceber ou entrar em relação com os médios, nós os somos. Porém, é preciso esclarecer que a faculdade medianímica, essa não. Nem todos nós somos. Nós podemos ser medianeiro na acepção da palavra, porém a faculdade medianímica, que é a capacidade de entrar em contato, ouvir, ver, se relacionar com a espiritualidade, ela precisa de uma organização do nosso corpo. Nosso organismo, ele precisa estar preparado para essa situação. Quando a gente vê o estado medianímico, e a gente busca os recursos de Allan Kardec para poder interpretar, ele vem nos dizendo, qualidade da faculdade dos médiuns, faculdade medianímica, faculdade, já não é a condição, a faculdade medianímica é o qualificativo da capacidade própria que permite aos médiuns o exercício da função de intermediário entre os espíritos e os homens. Então, são esses dos quais exerce ali as mais variadas formas de comunicação, psicografia, psicofonia e os demais que a gente já estudou aí na nossa casa e a gente vai dar sequência ao estudo. Essa capacidade medianímica, essa faculdade é o tema do nosso estudo de hoje. Então, nem todos possuem essa faculdade. Dando sequência ao nosso estudo de hoje, Elo de Luz,
entre a terra e o céu, o mediunismo superior possibilita o encontro cada vez mais acentuado do pensamento humano com as esferas invisíveis, nobres, de onde se originam as melhores expressões evolutivas. Ele vem tratando aqui, então, dessa faculdade mediúnica que nos proporcionou esse contato, esse entendimento, essa troca de sinergia com a espiritualidade. Ele vem falando da faculdade mediúnica. Sobre a terra, abençoada oficina de renovação que nosso Senhor Jesus Cristo nos lega, por santuário de nossas esperanças, descem as vozes do céu, revivendo docemente o Pentecostes. Olha aqui como que ele vai provar que é as faculdades mediúnicas, né? Que vem aí iluminando a terra e auxiliando o homem nessa senda evolutiva. Quando a gente refere também ao homem, a gente quer falar a população, né? De encarnados e desencarnados que vivem no orbe da Terra. Ou seja, nós somos hoje duas populações, uma de homens encarnados e outra de homens desencarnados, que ainda precisa voltar à carne para se depurar, para poder evoluir. Então, é essa população do qual eles se dirigem. Vamos fazer uma observação aqui e entender o que vem a ser esse Pentecostes, né? O Pentecostes, ela é uma festa que ocorria, é uma festa judaica que ocorria 50 dias após a Páscoa e se comemorava nesse dia o Torá. O Torá foi quando Moisés recebeu a revelação no Monte Sinai. Aquela revelação que hoje a gente conhece também como os 10 mandamentos, a maioria de nós ficou, não foi só os 10 mandamentos, mas ficou mais evidente com relação aos 10 mandamentos. Olha aí que interessante. Naquele momento da festa de Pentecostes, do qual o livro nos refere, comemorava-se a Torá, que foi um fenômeno mediúnico. Como que Moisés entrou em relação para poder colocar naquele livro de pedra esses 10 mandamentos? Através da sua faculdade medianímica. Moisés era um médium estupendo, né? Ele tinha várias ali faculdades mediúnicas se a gente for estudar a história de Moisés. E no Pentecostes, nesse momento em que eles estavam ali reunidos, o que aconteceu naquele momento? Nessa festa judaica, estava ali representado 12 povos. Esses 12 povos, Pátimos, Éfesos, Nazarenos, diversos outros, eu não vou saber aqui discorrer quais são esses 12. O importante é saber que esses 12 povos, eles representavam toda a população da Terra, era como se fossem todos os países da nossa Terra. Lá, cada um tinha uma língua de origem, né? Igual nós aqui, um fala português, né? Se a gente reunir todo mundo, aí você vai reunir por francês, italiano e tal. Então, lá também eles, nessa representatividade, cada um tinha sua língua nativa. E nesse momento, no Pentecostes, se a gente buscar Atos dos Apóstolos, para poder entender o Pentecostes, ele vai estar falando assim, que naquela ocasião desceram línguas de fogo e eles foram tomados pelo Espírito Santo. O que ele quis dizer para nós nesse momento? Fogo, na época de Cristo, nessa época que relata a história para nós, né, os judeus, eles consideravam como sendo tudo aquilo que vem da espiritualidade. Eles consideravam o fogo e usavam esse vocabulário para expressar aquilo que fosse além da matéria, para falar do espiritual. Então, quando desceram língua de fogo, a espiritualidade, ela desceu e estava presente ali naquele momento. O que é isso? Mediunidade. E aí, o que aconteceu? Quando ele vem falando, eles se encheram do Espírito Santo, foram os apóstolos. Os 12 apóstolos, que aliás é também uma curiosidade, naquele momento também, eles estavam ali decidindo a reposição do último apóstolo, que Judas já tinha se suicidado, né? E eles substituíram esses 12, o 12º apóstolo nesse dia também, pouco antes disso. E depois aconteceu, então, esse episódio e eles começaram a falar diversas línguas. Cada um falava ali uma língua daquela população que estava lá naquele momento.
E, naquela ocasião, muitos se converteram ao cristianismo. Então, se a gente estudar também essa parte da história, nós vamos verificar que eles tinham muitos nomes dos quais eles se referiam a Deus. E quando eles se referiam a Deus no sentido de profecia, no sentido de revelação, eles usavam a expressão cheio do Espírito Santo, né? Então, naquela ocasião, traduzindo, o que aconteceu? A espiritualidade chegou, entrou em relação com os apóstolos e eles falaram em diversos idiomas, em diversas línguas, e todos puderam ouvir, entender, compreender a palavra, e muitos se converteram ao cristianismo. Depois disso, vamos ler lá de novo para ver se clareou para nós a questão que o Martins Peralva trouxe. Sobre a terra, abençoada oficina de renovação, que nosso Senhor Jesus Cristo nos lega, por santuário de nossas esperanças, descem as vozes do céu, revivendo docemente o Pentecostes. Ou seja, ele vem falando aqui dessa mediunidade nobre, né, com relação a espiritualidade superior, que vem mais uma vez socorrer os homens na terra, né, porque eles não se afastam de nós. Jesus, que é o governante da nossa terra, ele não nos abandona. O tempo inteiro, ele nos manda mensagem e emissários do bem para que possamos, com eles, aprender e seguir um caminho que vai nos levar a essa evolução, né? O caminho ali da perfeição. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E quando a gente vê, então, os 10 mandamentos, a revelação do Monte Sinai, quando a gente vê que a festa de Pentecostes, e quando a gente está estudando Martins Peralva na mediunidade, sob a luz, a base da doutrina espírita codificada por Kardec, nós estamos falando de mediunidade. Porque Kardec também foi através de um evento mediúnico que ele codificou a doutrina. A doutrina é dos espíritos, ele apenas codificou. Então, são eventos de mediunidade dos quais é necessário faculdade medianímica. O que seria de nós se os espíritos superiores não contassem com fiéis instrumentos para disseminação de edificantes ensinos, que influenciando salutarmente o campo mental do homem, lhe modificam a rota, lhe alteram os rumos da vida? Ou seja, ele veio aqui falando, será o que teria sido da população se Moisés lá há 4 milhões de anos, há 4.000 anos, ele não tivesse recebido aquela explanação dos 10 mandamentos que norteou aquela população e norteia nós até hoje, porque ele é super atual, né? A gente fala assim, mas você está falando lá de 10 mandamentos? Estou, e vamos falar sempre, porque a gente ainda não consegue colocar ele em prática, então ele é super atual. Quantos de nós ali, se formos recordar esses 10 mandamentos, nós não conseguimos fazer ele? Não conseguimos cumprir essa lei ainda. Então ela está em vigor, ela é atualíssima, nós precisamos muito dela, né? Nutrimos-nos dos valores mediúnicos para crescer na direção do supremo bem e da excelsa sabedoria. Entregues ao nosso próprio destino, sem a bússola do amor, a guiar-nos o coração e a inteligência, cairíamos repetidamente nos desfiladeiros das lutas fraticidas, dos conflitos cruéis, onde cada um procuraria mostrar-se mais requintado quanto às formas de extermínio. Isso aqui é sem esse relacionamento, sem esse contato, esse intercâmbio com as esferas. O que seria de nós? Como faríamos, né? O quanto atrasados estaríamos até hoje? Mercê da mediunidade, em sua concepção mais elevada, o céu tem canalizado para a terra, em todos os tempos e lugares, as eternas lições do amor e da tolerância, suprindo-nos o coração com o precioso manjar da justiça e da bondade. Quando a gente vai estudar as obras de Kardec, a gente vê que manancial de luz que tem ali. Como foi importante o trabalho de pesquisador, né? O trabalho que ele exerceu sobre a influência espiritual,
para que pudesse nos facilitar os estudos, a compreensão. Quantos livros, quantas obras maravilhosas a gente tem para que a gente possa ser tocado a ser melhor. Quando a gente recorda o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, onde o Espírito da Verdade, ele vem nos dizer: Espírita, 2 novos conselhos vos dou. Amai-vos, eis o primeiro. Instruir-vos, eis o segundo. Instrução, para poder interpretar. Olha só, quantos de nós têm uma ideia diferente do Pentecostes? Quantos de nós colocam ali um fato extraordinário, milagroso, e sendo que é explicado, justificado, compreensível, se torna natural. É bom a gente estudar, a gente precisa estudar, a gente precisa se melhorar para melhor servir. Quanto mais sombria se torne a noite dos homens, distanciados de Deus e de seus caminhos, mais acentuadamente as vozes do céu se fazem ouvir em toda parte, nos mais primitivos recantos e no centro da mais aprimorada cultura. Quando eu fiz a leitura desse parágrafo a primeira vez, eu não pude deixar de relacionar com a época em que nós estamos vivendo. É uma época que muitos de nós tá estranhando, tá assustado, mas é uma época que, se a gente considerar as oportunidades que estão nos surgindo, da gente poder nos melhorar, nos reinventar, da gente poder ter a compreensão que o grupo espírita, a casa espírita, a igreja, que Jesus delegou de tarefa a Pedro, ela está dentro dos nossos corações. Somos nós, e não um lugar de pedra, e não um lugar físico, mas essa capacidade que a gente tem de nos mantermos juntos em prol ao bem do próximo e o nosso melhoramento. É isso. Hoje nós estamos, por uma condição, distanciados, mas estamos juntos em pensamento, em coração. Nós estamos cultivando hoje o Evangelho dentro dos nossos lares, dentro do nosso coração. Isso foi um pedido de Jesus. É assim que a gente vai nos transformar em melhores cristãos. Com a mediunidade, pela mediunidade, inunda-se a terra de claridade, do amor e da fé, da luz e da esperança, da misericórdia e do perdão. A mediunidade, ainda incompreendida, tem sido a força anônima, prodigiosa e desconhecida que tem propiciado as multiformes expressões do progresso no orbe. É igual nós falamos agora há pouco, nós demos aí essa explanada lá no passado, aonde a gente recordou o Monte Sinai, onde que nós recordamos o Pentecostes, A mediunidade ali, ela pode ter sido anônima, igual ela é em outra circunstância, quando ela nos auxilia o tempo todo, quando ela trabalha incessantemente para o bem da humanidade. Muitas vezes a gente não sabe o que eles estão fazendo, muitas vezes a gente não conhece essas tarefas, não nos é permitido, mas eles estão ali, eles estão arduamente trabalhando, independente se a gente é do nosso conhecimento ou não. Não é porque a gente não acredita que eles não vão fazer. Não é porque a gente ainda é imaturo no nosso conhecimento que eles vão deixar de nos auxiliar. Eles estão sempre presentes, sempre trabalhando para a nossa melhoria. As portas mediúnicas jamais serão fechadas. Jesus, o compassivo amigo dos homens, permite que arautos do seu ilimitado amor atravessem essa ponte de luz, denominada mediunidade, a nos evidenciar na linguagem irreversível dos acontecimentos, que a sua mão generosa e sábia continua no leme da grande embarcação. Mediunidade é coisa santa, que santamente deve ser exercida, religiosamente exercida. Não podemos em momento algum duvidar que o governante da nossa terra é Jesus, e ele sabe o que ele está fazendo. Tudo depende da nossa melhoria, da nossa vontade de melhorar para chegarmos mais rápido ou mais lento. Mas todos vamos chegar um dia. Uns primeiro, outros depois, mas nós vamos chegar. E Jesus não desiste de nós, em momento algum.
Nós é que desistimos dele na maioria das dificuldades das quais nos é apresentada. Ante as claridades divinas, os homens de boa vontade lançam mão da charrua do bem por obreiros incansáveis e põem-se ao trabalho. Muita gente tem muita tarefeiro do bem. Tem muita gente que vive para poder fazer o bem. Tem muita gente que faz tudo aquilo que está ao seu alcance. Eles desbravam as florestas do obscurantismo. O que é isso? Quantas lives a gente não está tendo aí, ó, se propondo a interpretar, a conhecer a palavra, a pesquisar e trazer mastigadinho para nós, né? Não está aqui desbravando essas florestas do obscurantismo? Não está trazendo informação para que a gente possa nos alimentar, nos instruir? Arroteia o campo dos corações. Quantos trabalhadores, quantas tarefas no bem que existe, quanta gente doando alimento, quanta gente levando alimento para quem precisa, levando carinho, atenção, compreensão, né? Não é aí arrotear no campo dos corações? Abrem sulcos profundos no sentimento do mundo. Quantos de nós, nesses momentos agora, não nos pegamos emocionados com certas atitudes do bem que a gente tem visto, desde as mais pequenas às maiores? São sulcos, são caminhos se abrindo para que a humanidade ela possa evoluir, que ela possa acompanhar. Podam as florestas da incompreensão, né? Muitos aí também nos ensinamentos, na convivência, no intercâmbio um com os outros, está ali disposto a, com exemplos, nos trazer, clarear as nossas mentes, que ainda somos ainda muito incompreensíveis para muitas coisas. Criam, enfim, condições para que os divinos semeadores coloquem na gleba fértil o fruto do amor e da paz, do progresso e da felicidade, com o celeste benfeitor. Então, nós, hoje, espíritas, consciente que somos ali os trabalhadores da última hora, precisamos trazer responsabilidade para nós e começarmos a trabalhar no bem da humanidade e no nosso. Instruir, amar. São duas asas que a gente precisa ter ali em equilíbrio para alçar voos maiores. E eu gostaria de encerrar esse vídeo fazendo a leitura de Emmanuel no livro Seara dos Médios, que aliás foi o parágrafo introdutório do texto de Martins Peralva, que vem aqui falando para nós de aptidão e experiência. Queres ouvir os desencarnados de maneira correta? Aspiras a enxergar no reino dos espíritos sem nenhuma ilusão. Pretendes cultivar o intercâmbio medianímico sem leves tinas de engano. Estende os braços e espera por sublimes demonstrações. Contudo, entre aptidão e experiência, há sempre distância igual àquela que existe entre projeto e realidade. Aptidão é planejamento. Experiência é dedicação. A aptidão aponta o professor. A experiência faz o ensino. A aptidão indica o tarefeiro. A experiência cria a obra. A aptidão sugere. A experiência edifica. Em mediunidade, qual ocorre em qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Se te propões a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo antes de ti, lutando e sofrendo para encontrastes o caminho melhor. Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. O suor de semelhantes heróis anônimos transparece das leis com que te garantes, do alimento de que te nutres, da roupa que veste, da estrada que percorres ou da casa que habitas. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e a servir com ela. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima sexta.